eu sou o professor Alves Miranda e estou aqui para comentar as questões de arquivologia da prova da Secretaria de Saúde para o cargo de técnico administrativo nível médio. Então foram duas questões de arquivologia ou de técnicas de arquivamento, como o edital cobrou. Então vamos lá. Então a primeira questão, no caso do modelo da minha prova, questão número 37, dizia o seguinte: a respeito das técnicas e métodos de arquivamento, assinale a alternativa correta. Então são 5 itens para a gente analisar. Então no primeiro item ele falou o seguinte: o método básico de arquivamento, denominado Variadex ou Duplex. Bom, já começa a questão está errada aqui porque são dois métodos distintos. Variadex é uma coisa, Duplex é outra. Variadex é quando você organiza em ordem alfabética, utilizando cores para facilitar o arquivamento. Já o Duplex é quando a gente organiza por assunto, criando códigos para esses assuntos. Então são coisas distintas. Ele diz que seria o mesmo método e que esse método, se fosse o mesmo, seria alfabético ou numérico, cujos elementos principais são, respectivamente, local, procedência e nomes para identificação. Ou seja, o item misturou tudo que a gente viu aí em termos de método de arquivamento. Então, Variadex é uma coisa, Duplex é outra, o Variadex tem a ver com nome, colocando em ordem alfabética, Duplex é por assunto, criando códigos numéricos para os assuntos, que não tem nada a ver com o método por local, que é o geográfico, ou procedência, que também é o geográfico, e o nome, que é o método alfabético. Ou seja, item completamente errado, porque misturou todos os conceitos, ou muitos dos conceitos desse assunto. Então, item errado. Letra B. O método padronizado, denominado ideográfico, o ideográfico já é o método básico, por aí já está complicado. É aquele que organiza documentos por ordem alfabética ou pela ordem cronológica dos fatos que tratam os documentos. Bom, quem organiza em ordem alfabética é o método alfabético. Quem organiza por data ou pelo data do documento é o método cronológico. O método ideográfico é aquele que organiza por assunto e não por nome ou por data. Portanto, mais um item incorreto misturando os conceitos desse assunto. Letra C, o método ideográfico, que é aquele que a gente organiza por assunto, ele é dividido em alfabético e numérico, sendo que o alfabético engloba os métodos dicionário e enciclopédico. Então você organiza os assuntos em ordem alfabética, em um único nível, ou em vários níveis de hierarquia, dicionário e enciclopédico, perfeito. E se você criar códigos para esses assuntos, nós temos os métodos decimal, duplex e unitermo. Então você cria código para os assuntos, o decimal limitado a 10 áreas, o duplex usando quantas áreas ou quantas classes a gente quiser, e o unitermo, que é um método meio em desuso atualmente, mas utilizado para a organização de fotografias, mas que são subdivisões, todas elas, do método ideográfico por assunto. Então, item correto. Logo, a resposta certa dessa questão, letra C. Nós teríamos ainda mais 2 itens incorretos, por quê? Olha só, os métodos de arquivamento denominados padronizados são subdivididos em alfabético e numérico. Então está errado. Os métodos alfabético, numérico, geográfico e ideográfico são os métodos básicos de arquivamento e não padronizados. E a letra E, na organização de arquivos, a fase ou etapa de planejamento seria aquela na qual, para efeito de análise, são coletados dados e informações tais como regimentos interno ou estatuto da organização, sua estrutura regimental, organograma e demais documentos que permitam reunir elementos característicos da organização. Na verdade, essa fase é de levantamento de dados e não a fase de planejamento. Então, portanto, nessa questão, o item correto era a letra C, onde deu aqui as subdivisões do método ideográfico. Bom, tivemos mais uma questão de arquivologia que foi essa aqui. Ó. No que se refere às técnicas de arquivamento, é correto afirmar que núcleos de arquivo ou arquivos setoriais são aqueles... Então, olha só, essa história de arquivos setoriais, você estudou aí no momento que nós dividimos os arquivos em setoriais e arquivo central ou geral. Qual é a diferença? Então, você pode ter um arquivo corrente funcionando de forma centralizada, onde você reúne os documentos todos no mesmo local, onde teríamos o arquivo central. Ou um arquivo corrente funcionando de forma descentralizada, quando você cria um arquivo em cada setor da instituição, que são chamados arquivos setoriais. Portanto, se a questão está perguntando o que seriam os arquivos setoriais, então nós temos como resposta correta a letra A. Então, arquivos setoriais são aqueles arquivos correntes que funcionam de forma descentralizada, ao contrário do arquivo central ou geral. Bom, as letras B, C, D e E
Ele misturou aí conceitos que não tem muito a ver com a questão. Não, são afirmações aí que estão incorretas, que juntou conceitos que não tem nada a ver com aquele assunto. Portanto, o item correto nessa questão, letra A, o arquivo setorial é um arquivo descentralizado. Bom, pelo gabarito que a IAD já divulgou, as duas questões estão com o gabarito correto, ou seja, não tem aí caso de recurso para nenhuma das duas questões, e que eu acredito, inclusive, que acho que ninguém vai precisar, né? Por quê? Tudo isso aí foi estudado dentro do nosso conteúdo e acho que não vai dar trabalho para ninguém. Então, uma boa sorte para vocês e até a próxima.